A partir de agora você acompanha pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje é Destino Certo do Lixo. Nos dias de hoje fica até meio constrangedor a gente usar essa expressão, Destino Certo do Lixo. Nosso entrevistado é o diretor da CONCAP, Mários Banhatti. Concorda com a minha colocação, Mário? É triste a gente ainda ter que falar sobre o destino certo do lixo. Acho que cada um deveria saber o que fazer. Primeiro, obrigado por atender o nosso convite. E muito obrigado também pelo convite, Walter. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado. E com os telespectadores da Assembleia. Mas eu acho que nós tivemos um exemplo na última semana muito pertinente ao tema que tu estás tratando. Os japoneses fazendo a retirada dos materiais nas arquibancadas. Ou seja, é uma questão, o tratamento dos resíduos é uma questão de cultura, né, e de boas práticas, de saber que aquilo que nós estamos descartando poderia ser reaproveitado. Então, pensando nos resíduos que produzimos todo dia, metade, pelo menos, é resíduo orgânico, coisa que em outros países isso chega mais ou menos a 16%, 20%. O nosso é 50% do peso. E o restante, pelo menos 36%, é material que poderia ser reintroduzido como matéria-prima na indústria. E não é, né? Porque hoje, apesar dos 28 anos de coleta seletiva instituída em Florianópolis, somente 6,5% do material é colocado à disposição da CONCAP para a coleta. Vais repetir, o tempo e o percentual? 6,5%. E o tempo? 28 anos. É triste a gente dizer isso, né? É verdade. Ontem também não numa é matéria... falta de equipamento da CONCAP nem de nada. forma O caminhão nenhuma. Passa e acaba quase que voltando vazio. Hoje a coleta seletiva está à disposição de 100% da cidade. Então não é falta do caminhão estar disponível. Na verdade, o que falta é as pessoas terem consciência que a prática de colocar tudo num saquinho só e colocar para a coleta e esse material vai para o aterro sanitário é completamente desconsiderar as questões ambientais, porque todo esse material, quando vai para o aterro, termina produzindo gás metano, comprometendo a camada de ozônio, que é uma proteção natural para a nossa existência. É triste tudo isso. Tem 28 anos, 6%, a gente tem que ficar aborrecido com isso. E não se espera uma mudança a curto prazo. Nós vamos acompanhar um trabalho que a Emily Sani fez a respeito de operações que são realizadas para o recolhimento do lixo, a seleção do lixo. Florianópolis está entre as 4 capitais com os melhores índices de reaproveitamento de materiais que iriam parar no lixo, o que não quer dizer que nada precisa mudar. A cidade, que coletou 850 toneladas de lixo em 2014, fez cerca de 6% da coleta seletiva de lixo seco, números que precisam subir. Dona Dulce separa seu lixo e faz sua parte. Sempre separo certinho. Toda quarta-feira eles passam aqui. E aí eu recolho e dou para eles. Mas quando os usuários não separam o lixo, além de prejudicar o meio ambiente, pode também causar acidentes em quem trabalha no caminhão. Acontece bastante. Eles dizem que lá na CONCAP há um percentual, uma margem para isso, né? E há uma margem grande, em função de o vidro não estar embalado, estar quebrado dentro de uma sacola. Já me acidentei várias vezes. Algumas até que precisam me afastar do serviço. Carlos sempre separa o lixo e explica por que essa atitude é tão importante. Acho que é importante a gente separar, que às vezes é lixo da gente seja coisas boas para outras pessoas, né? Transforma em coisas boas. Em coisas boas e em salário para essas famílias que trabalham na Associação de Catadores de Materiais Reciclados, em um espaço cedido pela CONCAP. Aqui, há cerca de 60 profissionais separando mais de 50 tipos de materiais reciclados. Um ciclo que só funciona quando cada um faz sua parte. Depois da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o consumidor, o próprio fabricante, tem uma cadeia, né, onde todos participam dessa cadeia, todos são responsáveis, desde quem produz o produto, comercializa, quem, na verdade, compra, né, esse produto e quem destina ele, vamos dizer, para a coleta seletiva. Então é uma cadeia, né? Então a importância, claro que separar hoje, porque isso não é mais o lixo, é uma matéria-prima, né?
Mários, o que é que falta para, de cada 10 pessoas, no mínimo a metade se interessar na coleta seletiva? Acho que se a gente chegasse na metade já era um número expressivo, né? Nós tivemos recentemente o 2º Congresso Brasil-Alemanha. Trouxemos 10 especialistas da Alemanha, juntamente com especialistas e experiências aqui no Brasil também. Eles ficaram escandalizados com o que se faz aqui, né? Eles têm mais ou menos o mesmo tempo. Lá a coleta seletiva iniciou em 83, nós iniciamos aqui em 86. A meta deles, agora para o ano 2015, é que toda a matéria orgânica seja tratada e se alcance 65% de todo o material passa a ser reciclado. Então é um índice bem diferente do nosso, da nossa realidade. Bom, o que falta, né? Eu penso que é uma mudança de comportamento, porque colocar todo o resíduo que se produz numa residência num único saquinho na sua cozinha não é muito diferente de ter dois, um para a matéria orgânica e outro para os materiais secos. Isso já seria uma diferença enorme, que nos possibilitaria, inclusive, fazer uma coleta diferenciada da matéria orgânica, que ela pode ser decomposta, se transforma num composto orgânico, gerando, inclusive, um biogás que pode ser aproveitado como energia. Então, nós estamos botando riqueza. Quando nós botamos, tem que entender que o lixo ele não é um material que tem que ser desprezado, é um material que tem que ser reaproveitado. O lixo pode ser usado para o luxo. Também? Criei agora. Não, na verdade o Joãozinho 30 já mostrou isso, não sei há quantos anos atrás. Quem gosta de saudoso lixo. Joãozinho 30, carnavalesco, né, um expoente no país e no mundo todo, mostrou em plena avenida toda a possibilidade que é possível fazer com material que se joga fora, com reaproveitamento. No meu prédio, aqui no centro, eu vejo às vezes a pessoa chega, mal abre a porta, já joga o saco no primeiro, não é latão, aquela embalagem, aquele invólucro grande que tem para colocar o lixo. E eu às vezes chamo a atenção, a senhora, o que tinha aí dentro? Não, tinha comida, tinha um plástico e tal. Mas olha ali, tem um local só para o plástico, tem um local só para o vidro, tem um local só para a lata, tem papel, papelão, caixas e o lixo orgânico aqui. Por que a senhora não faz isso? A minha patroa não me orientou. Pois é, né? Aí você pergunta para a patroa, diz, não, eu mandei ela fazer, é ela que não fez. Tu achas, Mário, que se isso começasse lá na escola, o menininho de 5, 6 anos, a menininha de 5, 6, cobrando da família, cobrando do pai e da mãe, poderia mudar isso? Nós não só acreditamos, como estamos praticando isso. Nós temos o Museu do Lixo, onde tem uma série de materiais que são descartados, né? E nós temos lá separado por tipologia do material, então tem as máquinas de escrever. Te lembra disso? Claro, Olivetti, Remington, claro. Exatamente. Usei muito. Tem os ferros, desde aquele ferro a carvão, até na brasa? A brasa, quer dizer, tem toda. Nós estamos tentando lá contar para as novas gerações a história do descarte. Como era. Coisas que nem aquela bomba d'água, te recorda que a gente tinha? Acha de lenha, lembra disso? Acha de lenha, é verdade. Hoje a gente paga uma fortuna para botar na lareira uma cheia de lenha, né? Mas então, nós, pelo nosso Museu de Lixo e o circuito do lixo, passam mais ou menos 6.000, 7.000 crianças por ano. O que nós estamos procurando fazer é capacitar a geração do futuro para ter um comportamento diferente do nosso. Recentemente passou numa dessas nossas televisões abertas, passou um programa, quando comentava sobre a Copa, a limpeza nas arquibancadas, também foram ao Japão e mostraram que nas ruas do Japão não existe a papeleira que nós temos aqui. Porque o pessoal não joga nada no chão. O que ele é usado, ele guarda. Ele guarda. Porque se tu tem um papelzinho de bala, põe no bolso, quando chegar em casa, no escritório e tal, descarta aquilo adequadamente. Lá separam, quer dizer, chegam a separar uma garrafa de refrigerante, já que o plástico não é o mesmo, então tu tem o plástico da tampinha, vai para um local, o plástico do invólucro vai para outro e o PET, que é a própria garrafa, a embalagem, vai para um terceiro lugar. O continente vai para outro, né? Então, é uma questão só de mudança de comportamento, mas nós vamos chegar lá. Tu achas que um dia nós teremos, por exemplo, um Avaí Figueirense aqui, o pessoal limpando o estádio quando acabasse o jogo? Acho que vai demorar um pouco, mas espero que se chegue lá, né, e tenho certeza que, por exemplo, quem ganhar o jogo até pode fazer isso, mas aquele que perder vai embora do estádio. É verdade, isso é bem... Vidro é um sério problema para quem faz o recolhimento de lixo, principalmente quando ele não é colocado num local específico para isso?
O vidro ele pode causar acidentes sérios com os nossos garis. Se ele não for bem embalado, acondicionado, o vidro quebrado principalmente. Aquele rapaz na entrevista falou isso. Falam isso. O vidro que não é... qual é a forma adequada? O vidro quebrado. Enrola em jornal, 2, 3 folhas de jornal, porque, como mostrou na matéria, o gari sai com o saco correndo para jogar dentro do caminhão. Se tiver uma ponta furando o saco de plástico, né, ele termina se machucando e isso pode causar sérios problemas. Mas, da mesma forma, assim, ó, se a garrafa mesmo inteira ela for colocada para coleta seletiva, de forma separada, sem misturar com o restante, ela termina nos ajudando a não danificar os caminhões. Porque quando o gari joga um saco de lixo e tem uma garrafa lá dentro e bate no cilindro que faz a compressão do lixo, ele termina machucando e dando vazamento nos retentores. Mas é mais um cuidado que deve ter ainda. Mais um cuidado. Por isso é que tem. A coleta seletiva é feita aqui na capital, você já me falou há bastante tempo, mas ela passa todos os dias em todos os lugares ou não? Ela passa pelo menos uma vez por semana em todos os lugares. Tem como nossos caminhões de coleta são caminhões desse tipo baú, é um caminhão de grande porte, tem uma série de vielas que ele não consegue entrar. Claro. Né? Tem algumas que é obrigado a estar e entrar de ré, né? Muitas ruas, Campeche, no Rio Vermelho, são ruas que não tem como se fazer o retorno, os caminhões, mesmo da coleta convencional, entram de ré. Mas nos locais onde ele não consegue entrar, se as pessoas colocarem na avenida ou na rua mais próxima, o caminhão passa pelo menos uma vez por semana em cada local e pode fazer a coleta. Mários, política nacional de recolhimento de resíduos é suficiente ou é muita teoria e pouca prática ainda? A política nacional é de 2010, dezembro de 2010. Né? 4 anos. 4 anos. Ela é uma das melhores políticas nacionais. Ela não foi implantada ainda o Plano Nacional, que tem uma série de medidas, inclusive a logística reversa, que diz que todos nós, desde da indústria, do distribuidor, do revendedor, do poder público, temos e nós, a responsabilidade. Nós cidadãos somos responsáveis. E principalmente a indústria, ela deveria arcar com o retorno dessa matéria-prima que produziu para a cadeia produtiva. Um exemplo, pilha. Pilhas, baterias e materiais que são perigosos, que podem Exato. contaminar o solo quando são depositados, né? Só que até hoje não se chegou a um acordo porque ninguém está querendo pagar a conta. É uma lei que não pegou, então. Aliás, tem em muitas, parte, né? como outras, né? Em parte ainda não. Mas a nossa lei é uma lei muito boa, ela é rigorosa, estabeleceu prazos muito curtos, que estão sendo revistos, mas nós acreditamos que no médio prazo e longo prazo nós vamos ter adequada toda a forma de atuação à legislação que foi aprovada. Recolhimento de resíduos sólidos de uma maneira mais diferenciada. Isso é realidade ou quando se torna realidade aqui na capital? Tens 30 segundos. É uma realidade em algumas cidades brasileiras. Caxias do Sul foi a primeira no Brasil. Em Santa Catarina, Chapecó já existe. E nós vamos ter em breve instalado já no final do ano os primeiros contentores enterrados ao lado do mercado público, entre mercado e alfândega. Mários, vamos começar o segundo bloco, você dando mais informações sobre essa atitude que começa em dezembro deste ano aqui na capital. Nós já voltamos. TVAL e o programa Espaço Cidadão. Continue com a gente. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Reciclagem do lixo, recolhimento do lixo de forma correta. Isso tem que acontecer dentro do seu apartamento, dentro da sua casa. Containers para facilitar tudo isso que você citou que Caxias do Sul já tem e nós deveremos ter até dezembro. Não é mais uma promessa, Mários? Nós estamos com os estudos prontos, né? Já vimos tanto no continente como na área central e no norte da ilha, onde é possível nós colocarmos contentores de grande porte nas ruas, de forma que muda completamente o sistema nosso de colocar o lixo. A população terá à disposição 24 horas um contêiner na frente ou na sua quadra. Nas proximidades, né? Nas proximidades da sua casa. Não precisa mais estocar o lixo, vamos chamar assim, os resíduos, dentro do seu apartamento ou da sua residência.
poderá colocar nesse contentor. E a coleta também muda por completo, porque diminui a periodicidade, diminui o número de passagens, diminui o custo para o município. Nós vamos ter agora uma primeira aplicação, com a reforma agora da ala sul do mercado, Vai ficar até mais perfumada. Não, hoje, para dizer a verdade, assim, hoje é muito feio se ver toda aquela colocação de resíduos ao lado ali da alfândega ou atrás do camelódromo. Aquilo é um absurdo, né? Então, esse material vai ficar enterrado, são contêineres de 1.100 litros, enterrados com uma parte superior metálica em aço inox, onde o pessoal vai poder colocar ali o seu material. E aí passa um caminhão... Sucção? Não, não é sucção. Na verdade, é uma tampa que levanta e ele tem um guincho que tira aquele material. Então, é um outro tipo de coleta. E proporcionando, principalmente naquela área, que é uma área onde vem vários caminhões, ônibus de turismo, né? Exato, exato. E melhorando então o visual. Vai mudar. Mas isso vai se aplicar ao lixo orgânico ou também aos tantos materiais recicláveis como material orgânico. E estamos também com uma coleta especial para as peixarias, que é um outro problema, né? O pescado, quando se retira do mercado, ele também tem aquele caldo que né? E isso vai ter um caminhão especial também lacrado que deverá ser utilizado. Isso ainda está em estudo, mas está bem adiantado para o recolhimento das cascas de ostras e mariscos. Essa é uma ostra programação. Ostra é uma boa essa, verdade. Bom, vamos ver um trabalho da Emily Sene agora com crianças que visitam a CONCAP. E eu acho que tudo tem que começar com a criança, porque a criança cobrando do pai e da mãe, a cobrança é mais positiva. Vamos ao trabalho. Para que o mundo seja mais consciente a respeito do lixo, a CONCAP desenvolve atividades dentro de sua unidade com grupos de crianças. O objetivo é fazer com que elas questionem, se interessem e entendam a importância de separar resíduos desde pequenos. É a visualização, a educação, a arte, o visual, porque aqui elas têm a possibilidade de fazer a experiência olfativa, visual, né? Até mesmo para ouvir. Quando o nosso caminhão ele descarrega na carreta, ele tem ali o barulho de muito vidro e a gente começa a conversar com as crianças sobre isso também, né? E fora da sala de aula ficou ainda mais animado com o Circuito do Lixo, que começa com uma introdução. Antes de ir a campo, os alunos puderam entender como funciona o trabalho da CONCAP. Uma mini composteira também foi apresentada aos pequenos, que agora já entendem o que é adubo, rejeito e no que o lixo pode se transformar. Adubo quer dizer uma coisa que a gente usa para ajudar as plantas a crescerem e ficarem mais fortes. Rejeito é uma coisa que a gente não usa mais. É um tipo de lixo. Refrigerante, eu faço coleção de robôs. Depois que as crianças se inteiraram do assunto, era hora de conhecer de perto como tudo funciona por aqui. E o trajeto que os pequenos percorreram passava por uma horta, onde a música e a dança ensinam grandes lições. As crianças também passaram por onde é feita a triagem do lixo, pelos depósitos de vidros e pneus, e entenderam que aqueles materiais poderão ser usados novamente de uma outra forma. Conhecimento que eles poderão levar para toda a família. O vidro vai virar garrafa e pode botar refrigerante, essas coisas. Tem uma outra visão, o que as crianças levam para as famílias de retorno também é muito significativo, retornam dessas saídas, desses estudos de campo com muito mais informação do que elas tinham antes e a gente verifica e faz esse procedimento já há muito tempo e a gente verifica que a aprendizagem das crianças é muito mais significativa quando acontecem as saídas de campo. O caminho percorrido hoje não foi tão longe, mas as lições ensinadas farão a diferença no futuro de amanhã.
Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. E eu tenho certeza que essas crianças, quando chegarem em casa... Isso acontece todos os dias, de segunda a sexta? Diariamente. Sempre uma escola diferente. Diariamente, através de uma programação, as escolas podem fazer a visita no nosso circuito do lixo. Circuito do lixo. E o Mário, eu tenho certeza o seguinte, a cobrança em casa é bem diferente, né? Mas criança... pai, ou além, mais é na mãe, né? Está na cozinha, então... Na verdade a criança sai como uma embaixadora da natureza, né? E a criança cobrando do pai. Isso acontece hoje com meus netos, eles não pode passar da velocidade que está na placa, não pode jogar nada pela janela, de papelzinho de bala. Eu não fumo, mas essas coisas todas as crianças estão muito atentas, né? Hoje isso é muito importante mesmo. Lixo hospitalar é um sério problema para a CONCAP? Ele é um problema sério de todos nós, quer dizer, nós produzimos aí materiais infectantes em grande volume, né? A CONCAP ela é responsável pela coleta dos resíduos hospitalares dos centros de saúde e das UPAs, né? Esse material todo ele é estocado e é transferido para a empresa Proativa, que leva para ser tratado através de uma autoclave lá no aterro sanitário de Biguaçu, juntamente com o lixo do restante da cidade. Ela é responsável por todas as clínicas, laboratórios, consultórios médicos, todo esse material que não é o administrativo dessas unidades, mas que pode ser potencialmente perigoso, é coletado pela Proativa e tratado nesta autoclave. Nós estamos bem nesse setor, tratar o lixo, a empresa atende bem às nossas necessidades, a empresa está em dia com 2014? O aterro sanitário ainda é uma solução de engenharia aceitável, né? Porém, a política nacional diz que, deveria ser inclusive agora, a partir deste ano, que deveria ir para o aterro sanitário somente aquilo que é rejeito. Ou o que é rejeito? Aquilo que não pode mais ser reaproveitado como matéria-prima. Isso deveria ser algo em torno de 16% de tudo que nós produzimos, não mais do que isso, né? Porém, nós ainda continuamos, né, com hoje não 90... pegou ainda a lei, né? Não, ainda estamos, a grande maioria dos nossos resíduos vão para o aterro sanitário. E a gente sabe, o aterro sanitário, ele é um grande produtor de metano, que é um gás que compromete o meio ambiente. Além da possibilidade toda de comprometimento também pelos líquidos percolados, que nós chamamos de chorume, que pode comprometer o subsolo, os lençóis freáticos, e tudo. É verdade. E comprometendo a vida marinha. Não sei se tens condições de responder isso, mas quem é que cuida melhor do lixo, é o homem ou a mulher? Pois eu não sei te responder isso, sabe? Eu não sei, acho que independe de sexo, né? Porque, na verdade, é uma questão de consciência. Esclarecimento. De esclarecimento, e a consciência eu acho que não tem sexo, ela é assexuada. Porque o esclarecimento já, por exemplo, nos dias de hoje, Mário, nós já temos mais idade e tudo, e na nossa infância, confesso, eu sou mais velho do que você, 10 anos, mas na nossa infância nós não tínhamos toda essa orientação. Por exemplo, você está encontrando aqui duas pessoas que nunca fumaram na vida, né? E nós estamos certos, absolutamente certos. Mas nós não tivemos essa orientação quando crianças. Mas mesmo sem orientação, se me permite até te interromper, mas o que nós fazíamos com o resto de comida nas nossas casas? Horta. Ia para a galinha, ia para o cachorro e ia para a horta. Botava lá, a gente cavava, a mãe mandava... Primeiro era a galinha, em volta, né? Primeiro a galinha. Ou cavava em volta da árvorezinha, do pé de laranjeira, para assim, fortalecer. Então, nós já tínhamos uma cultura. Tinha um destino diferente, né? Hoje, nós tiramos matéria-prima, principalmente todo que é de origem de petróleo, tudo tem plástico, né? Tudo tem origem no petróleo ou tem origem mineral. Quer dizer, as escavações da natureza hoje, para produzir materiais que seriam dispensáveis, inclusive, o consumo. Provavelmente tivesse na tua casa uma máquina Singer. Singer, exatamente. Foi um dos primeiros presentes que meu pai deu para minha mãe. E muitas vezes... 45, 46. E esses presentes, como uma máquina Singer, às vezes passavam de geração para geração. Né? A mãe dava para a filha. E eram boas. Ali preparava o seu enxoval. Né? Então tem assim o reaproveitamento das roupas. Eu não sei se tu tivesse irmão, eu tinha mais dois irmãos. Tenho mais dois irmãos. Tenho uma irmã. Bom, no caso dos meus irmãos, o calção passava de um para o outro, dava uma remendada, a camisa e assim por diante. Minha mãe fazia as roupas, fazia o calção, fazia a camisa. Então era uma sociedade mais consciente, com bens mais duráveis.
né? Hoje nós somos uma sociedade de alto consumo. Você vai comprar qualquer brinquedinho de criança, que custa uma fortuna, apesar de ser plástico, ele vem numa embalagem de plástico e papelão, depois vem no papel de embrulho e depois vem mais ainda numa sacolinha para sair da loja. Material que é descartado assim, a partir do momento que a criança pega aquilo, fica com um brinquedinho pequeno. E todo aquele material não... Aquilo se tornou resíduo, né? Totalmente dispensável. Quer dizer, nós tínhamos a garrafa de leite, que era de vidro. Nós íamos comprar na venda, que era tudo a granel, e se comprava em sacos de papel. Como é? Mercearia de secos e molhados. Secos e molhados, é verdade. Então, assim, muitas das pessoas que estão nos assistindo talvez nem saibam dessas coisas. Estão dois velhos falando de reminiscências. Mas era uma sociedade que tinha mais... que se não tinha mais a consciência, porque da verdade também que nós não sabíamos naquela época... Não recebíamos orientação, daquilo, né? Que estava se comprometendo. Mas o nosso comportamento já era aquele, né? É verdade. Era verdade. Você me citou, né? Bem a história da galinha. O que sobrava de comida, a galinha solta no terreno e tal. Bom, essa era a nossa realidade. Somos numa outra época. Os meus filhos ainda brincavam soltos na rua, jogando bola, coisa que hoje a criança, os meus netos, por exemplo, vivem trancados dentro de casa porque a gente tem medo, né? Medo do rapto, medo que seja assaltado, roubado, coisa E além disso tem a própria informática que também esse pessoal. Eu chego em casa, o meu neto já me pergunta se eu trouxe onde é que está o iPad. Que idade tem? 12 anos. 12 anos. Esse já está muito velho. Assim, hoje desde pequenininho já tem gente com 6, 7. Elas tinham um comercial na televisão que dizia, o pai e a mãe estão embaixo e chama o filho. Joãozinho, como é que se resolve esse problema aqui no computador? Como é que vocês viviam antes de eu nascer, hein? É verdade. Muito bom, né? É verdade. Bem real nos dias de hoje. Agora, eu acho que se torna uma vida um pouco artificial. Eu estou achando isso, Mário. Mas eu tenho a última pergunta para ti, com relação a um projeto que já é realidade em Santa Catarina e tem um envolvimento da CIF também, o recolhimento do óleo que é reaproveitado. Nós estamos numa posição de vanguarda em nível de país? Nós estamos no mundo, né? Porque Florianópolis está no livro do Guinness Book. Exato. Como a cidade que mais recolhe e trata o óleo de cozinha. Então, isso é uma coisa de muito orgulho para nós, é um trabalho da CIF em parceria com a CONCAP. Nós fazemos o armazenamento desse material, ele é recolhido por uma empresa contratada da CIF, ele é armazenado. E algo que precisa ser ainda mudado, porque esse material sai daqui para ser processado em Curitiba. Ele, na verdade... Vamos processar aqui para agregar valor, né? Essa é um dos objetivos, inclusive, do nosso novo presidente, a Cássio Garibaldi, que fazer aqui em casa. Se fazer em casa. E o reaproveitamento aqui desse material. Mário, muito obrigado pela aula que você nos deu. Que é isso, muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Um abraço para você. Eu entrevistei o diretor da CONCAP, Mário Sbagnati. Nosso tema de hoje é o cuidado que se deve ter com o lixo, principalmente o lixo domiciliar. Procure reciclar tudo bonitinho. Vidro num local, plástico em outro local, lata em outro local e os resíduos sólidos, a alimentação em outro local. E na hora de chegar lá embaixo do prédio, coloque cada um no seu local. Por favor. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com um tema que sempre interessa todo o estado de Santa Catarina. Até lá.